Hoje é dia 18 de novembro de 2018. São 3h45 da manhã agora. Eu nunca imaginei na minha vida que seria tão difícil gravar um podcast. Mas no dia em que eu resolvi fazer isso, parece que todos os meus vizinhos resolveram fazer festa em um só dia. E aí ficava um som infernal de fundo, então não teria como. Mas finalmente às 3h45 tá tudo quieto, então teremos tempo e teremos silêncio para isso. Esse podcast, ele se chama Menefrego Podcast. Já vou explicar o porquê do nome durante o programa. E a ideia é que ele seja um podcast revisionista. O revisionismo, ele defende que, que novos fatos da história sejam apresentados. Então ele não vai chegar, por exemplo, e dizer Mandela foi um herói, tudo que Mandela fez foi bom para todos. Não vai chegar e dizer, sei lá, Mussolini foi um vilão e tudo que ele fez foi ruim para toda a Itália e tal. Isso fica para a história que segue uma norma, para a história que é canônica, para a história que a gente aprende com o padrão MEC na escola. O revisionismo ele vai buscar o outro lado, ele vai buscar revisar a história. Então ele vai olhar para o cara que é tido como um herói e vai falar, não é tão herói assim, olha aqui esse outro lado. Ele vai olhar pro cara que é tido como um vilão e vai falar, não é tão vilão, tem esse outro lado também. A ideia é sempre mostrar os dois pontos e é o que eu vou tentar fazer aqui. Eu gosto muito de história, muito, e sempre busco esse tipo de coisa, busco esse tipo de fonte para poder ver que todo mundo é humano, todo mundo tem coisas boas e ruins para falar sobre. E aí, nossa ideia será fazer isso. Não sei como vai ser o formato ainda. Eu tô gravando isso aqui meio que como um teste de áudio, de edição. Peguei umas dicas com uns caras que já gravam há mais tempo e mais para testar elas. Isso é um episódio piloto para falar como mostrar meio como vai ser o formato no futuro, pensar melhor nele. E eu queria até pedir um pedido, se você estiver ouvindo, comenta o que você achou, sendo bom ou ruim, por favor, para ter uma noção de como as coisas estão e o que pode ser mudado no futuro. Isso vai ajudar bastante. E o episódio de hoje a gente vai falar sobre o nome dele, o nome do podcast, que é Menefrego. E já adiantando, ele significa em italiano não me importa ou não me interessa. É um termo que foi criado para propaganda durante o regime fascista do Mussolini. E ele funciona muito bem para a gente entender de onde vem essa admiração dos regimes totalitaristas do século XX por Nietzsche. Então vamos falar bastante de Nietzsche e depois, saindo de Nietzsche, entender Mussolini, Hitler e todas as ideias por trás deles e como tudo isso funcionou e como Menefrego, especialmente esse termo que vai ser o nome do podcast, continua sendo relevante até hoje, como as ideias por trás deles são muito mais antigas do que a gente pensa e como elas são importantes até hoje. Antes de começar, queria agradecer a dois caras só que foram a razão por isso aqui acontecer. Um é o Wilton, do Todo Dia Podcast. Eu gravei com ele há um tempo atrás, inclusive, um podcast sobre fascismo. E gravei sem expectativa nenhuma, sabe? Achando que seria mal recebido por ser um tema mais polêmico, as pessoas não iam gostar. Mas gostaram, inacreditavelmente gostaram. E cresceu o podcast, começou a ter mais views do que a gente imaginou que teria. No começo era pra ser uma coisa ali meio, sabe, do nosso grupo, a galera ali do esgoto e tal. Mas começou a crescer, ter 5 mil downloads, 10 mil downloads, e tá muito grande já. Chegou fora do esgoto, chegou pro mainstream, chegou para as pessoas que postam isso normalmente, que postam não, que não procuram isso normalmente e continua sendo bem aceito. Eu tô muito feliz com isso e foi uma das grandes motivações para gravar. E a segunda é o Hernani Carreira. Eu fiz um podcast com ele ontem, eu não sei quando ele vai postar. Se você for um dos primeiros 20 caras que vai ouvir isso aqui, é porque você ouviu antes de sair no podcast do Hernani. Então quando sair lá você ouve também e vai ver que muita coisa que a gente acabou falando lá também. Se você viu do podcast do Hernani, então agradeço, significa que você gostou e que você veio para procurar mais conteúdo. E tentaremos fazer isso aqui sempre que for possível, pelo menos uma vez por semana.
sempre com um tema diferente e espero que todo mundo goste bastante. Sobre o podcast do Hernani, só pra não deixar uma coisa passar em branco, até pra quando eu estiver ouvindo daqui a alguns anos eu lembrar disso. Assim que terminou, eu fiquei, assim como eu fiquei com o do Wilton, muito triste, sabe? Achando que faltou alguma coisa e tal. Não sei porquê, sempre que eu gravo alguma coisa eu fico com a sensação de que não ficou bom, de que não ficou entendível, de que não ficou didático bastante, que as pessoas não vão entender o que eu disse por ter ficado muito repetitivo, alguma coisa assim. Sei lá, algum problema que eu tenho naturalmente e penso assim sempre que eu gravo alguma coisa. No do Wilton não aconteceu, do Wilton as pessoas gostaram, apesar de quando ter terminado de gravar eu também ter ficado com essa sensação. E o do Hernani, quando eu falei com ele, ele falou: não, cara, relaxa, ficou bom, todo mundo vai gostar, acho que os ouvintes vão gostar muito. Então, espero muito que isso aconteça, espero muito que seja mesmo um sucesso, que as pessoas gostem, e que muita gente chegue aqui nesse novo podcast graças à entrevista com o Hernani. Se você é um deles, mais uma vez, seja muito bem-vindo. E vamos começar, vamos pro comercial, pra abertura, não sei como vai ser ainda, mas começamos logo após a... Non so se ben mi spiego, me ne frego, o quel che piace a me. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, o quel che piace a me. Qualquer pessoa que já teve contato com Nietzsche enquanto crescia, enquanto não tinha ainda acesso à obra e não entendia o que ele queria dizer, mas sabia ali o básico, sabia a ideia do Nietzsche é o cara da tristeza, o cara que tem frases tristes e tal, que é realmente muito básico dele. Qualquer pessoa que cresceu com isso não consegue entender por que ele é tão bem aceito em regimes totalitaristas do século XX, como o nazismo, especialmente o nazismo, e também como o fascismo. Porque não combina. Esses regimes são regimes de ação, são regimes de atitudes drásticas e tal. E Nietzsche parece ser o oposto disso, quando a gente analisa ele com a nossa visão de escola, sem entender muito a fundo. Então, para a gente entender de onde vem a frase, qual é a relevância dela para você que está ouvindo, para sua vida atual e por que você tem que ter isso em mente o tempo todo, vamos entender Nietzsche puro, Nietzsche sem esse discurso do novo niilismo que não tem nada a ver com ele. Vai ser muito mais curto do que deveria, porque é uma coisa difícil de se aprofundar e eu não tenho tanto conhecimento assim. Eu já li 3 livros dele, eu nunca li a obra completa, li os principais. Eu tenho um amigo que ele conhece muito de Nietzsche, conhece muito de Schopenhauer, ele lê muito de existencialismo, de niilismo. Então eu vou tentar trazer ele no futuro para falar especificamente disso. Podcast mais longo, com mais tempo e tal. Como esse é mais focado no nome, no Menefrego, vamos ficar ali mais raso e tudo mais mastigado para ser mais simples de entender, tudo bem? O termo menefrego, que eu já expliquei antes, significa não me importa, ele tem origem em um livro de Nietzsche chamado Assim Falava Zaratustra, que é a grande obra-prima de Nietzsche. O Nietzsche ele tem 2 livros que são muito recomendados para quem vai começar a ler ele. Eu já li os 2, por isso estou recomendando também. O primeiro ele se chama O Anticristo. No Anticristo, ele faz uma crítica ferrenha à Igreja Católica, ao cristianismo. E no primeiro momento isso parece muito ser uma coisa de neo-ateu, sabe? Ele está criticando o cristianismo porque sim, porque não gosta do cristianismo. E não é isso. Ele assume ali uma postura de criticar o que estava em voga, criticar o que estava mais bem aceito na sociedade da época. E seria o equivalente a, sei lá, um cara criticar hoje em dia o feminismo, sabe? Ele critica só porque... Não, nem o feminismo, porque o feminismo não é tão bem aceito. Seria o equivalente a alguém hoje em dia dizer, por exemplo, que a abolição da escravatura foi um erro. Entendeu? É absurdo. Isso choca, isso cria... Como assim? Como o cara está defendendo isso? A crítica de Nietzsche ao cristianismo no período em que ele o fez tinha o mesmo impacto social. É que hoje, como todo mundo critica o cristianismo, como qualquer banda de metal faz isso naturalmente, não é um problema, não cria essa sensação mais. Mas quando ele fez, pro leitor dele na época, dava a mesma sensação. O que ele estava buscando era isso, era a sensação que a crítica trazia para atrair as pessoas pro livro que tinha algo muito além. E no Assim Falava Zaratustra, que é a obra-prima dele,
E é um livro dificílimo de ler. Se você tentar ler esse livro sem ter um conhecimento prévio da filosofia de Nietzsche, você vai sofrer muito, porque ele não é um livro direto, ele não é um livro que vai direto ao ponto, como é o Anticristo, ele é um livro alegórico, e ele vai criando alegorias que parecem muito a Bíblia. É a ideia que nós temos um profeta chamado Zaratustra, que ele vem para a Terra e ele atua na Terra. Ele não simplesmente observa tudo de longe, ele atua diretamente no que acontece em torno dele. E aí tem pessoas seguindo ele que são os apóstolos, né, que vão contando os ensinamentos que ele deixou para nós seres humanos. O nome do livro, Assim Falava Zaratustra, é como os capítulos geralmente são encerrados. Você tem um capítulo, e aí você tem um ensinamento ao longo do capítulo, alegórico, óbvio, e aí no fim o Zaratustra diz algo que é o grande ensinamento dele, que também é alegórico, e aí ele termina, e assim falava Zaratustra, e vai para o próximo capítulo com uma outra história. Livro dificílimo de ler. Se você nunca leu algo hardcore de filosofia, tipo Kant, algum cara assim, Heidegger, você vai sofrer muito para ler ele. E quando eu li, eu tive que ficar procurando texto complementar e ficar perguntando para pessoas para tentar chegar, porque é bem difícil, mas é importante. Se você gosta de niilismo, se você tem esse sentimento inicial que a gente vai tratar aqui, eu recomendo que você leia ele em algum momento, porque você precisa ter contato com isso. Ainda que seja difícil, você precisa ter contato com livros difíceis e com algo que vai além do comercial, do mainstream. Então procure algum momento que você provavelmente vai gostar. No Assim Falava Zaratustra, ele cria muitos conceitos que são centrais para a ideia do que ele defende. Primeiro, ele vai defender o super-homem. O super-homem ele chega para a gente com esse nome, super-homem. O termo em alemão que ele usa é Übermensch, é o além-homem, é o homem que está além de si mesmo, que está além da humanidade. Porque quando a gente fala super-homem, vem muito a ideia do super-homem dos quadrinhos, né? Do super-herói, do cara super poderoso, com superpoderes. Não é isso. O além-homem é alguém que está além da sua própria humanidade, além das suas falhas, porque entendeu elas, porque ele entendeu tanto o ser humano que ele se coloca além do ser humano. É um conceito bem mais diferente não, bem mais difícil do que é o conceito de super-homem como o ser super poderoso. E qual é o caminho que Nietzsche defende para você chegar a esse super-homem? Ele divide a história do homem, a sua vida, em três partes de animais. Primeiro você é o camelo, depois você é o leão e por fim você é a criança. É óbvio que nem todo mundo vai chegar até o fim, na verdade é raríssimo chegar até o fim dessa caminhada para Nietzsche. Mas ele pontua que quanto mais longe você vai, mais você arrisca e mais difícil é a jornada. Então, o que é o camelo para ele? Eu vou tentar trazer para termos modernos para a gente entender melhor. Óbvio que ele não cita isso no livro, mas para a gente entender o que ele quer dizer. O camelo ele é o cara que ele aceita o que é imposto a ele, ele não questiona. Ele vive muito mais de vontades, ele vive muito mais de sensações do que de reflexão. Então, ele vai nascer e vai ter um trabalho imposto sobre ele, vai ter condições sociais que são impostas sobre ele, ele vai aceitar tudo isso, vai viver a vida assim, porque as coisas são assim, não tem por que tentar mudar nada, e vai passar a vida inteira numa felicidade ali de bolha, numa felicidade de Matrix, ele vai viver dentro da Matrix, para ter um termo mais atual que eu falei, sem questionar nada e sem nunca encontrar a verdadeira felicidade, mas também sem nunca conhecer a verdadeira tristeza, porque levou a vida no modo automático. O camelo seria, num termo para todos entenderem, o que a gente chama de gado hoje em dia, que pode ser um termo pejorativo e tal, mas é o que a gente todo mundo entendeu, né? O camelo é o gado, é o cara que tá indo pra balada final de semana, gastando metade do salário em bebida e achando que tá levando a vida bem e que isso é viver porque isso é o que ele viu nos filmes e tal. Ele simplesmente replica o que é imposto a ele. Além do camelo, o segundo estágio é o estágio do leão, é o estágio da revolta, o estágio da briga, que seria o cara que ele consegue sair da Matrix, então ele não faz mais parte do gado, só que ele não consegue ir além, ele fica preso nesse estágio de revolta. Se você está preso em algo, você consegue sair daquilo, você percebe que você está livre, a sua primeira reação é de violência, é de querer quebrar tudo e querer mostrar para os quatro cantos que aquilo acontece.
Mas você tem que ir além. A violência ela não surge, violência não física, violência de pensamento, de ação, de discurso. Ela não surge e acaba em si mesma, ela não é um fim em si mesma, ela é um meio de chegar ao próximo nível. Se você não passa por isso, você vai ter o pensamento tipicamente revolucionário, o pensamento de esquerda. O cara da esquerda ele não se vê como alguém na Matrix, ele se vê alguém fora, ele se vê alguém com uma inteligência elevada, mas não é, porque ele fica preso nesse discurso do leão. Ele é o cara que, por exemplo, para você entender agora, você que está ouvindo, se você tem um pensamento típico de esquerda, um pensamento típico de direita, um pensamento tipicamente conservador direita, um pensamento revolucionário de esquerda, imagina uma instituição qualquer, a família, por exemplo, pode ser qualquer outra, mas a família para ser próximo de todo mundo. Existem problemas na família? Existem, é óbvio. Todos nós tivemos problemas com pai, com mãe, briga de irmãos, isso acontece com todo mundo. Você pode olhar para a família como uma instituição falida, uma instituição que tem que ser destituída do seu poder, que é o pensamento revolucionário. Vamos acabar com a família porque ela não funciona. Tem casos de abuso aqui na família, então não funciona. Tem preconceito dentro da família, não funciona. Vamos acabar com a instituição familiar. Qual é o pensamento conservador? Ok, existem essas questões, existe problemas dentro da família, mas isso só mostra que esses problemas existirem e as pessoas terem problemas que são resultado do que elas passaram pela família, só mostra a importância da instituição, só mostra que a família é tão importante que quando você não tem ela, você tem problemas posteriores. Ou seja, você se abstrai a sua experiência, você fala, ok, a minha experiência foi ruim, beleza, mas a instituição família é importante, eu tenho que lutar para que ela seja mantida e para que mais pessoas não passem por isso. Um exemplo para ficar, como por enquanto o podcast está bem fechado, então todo mundo vai conhecer, o Hernani, eu até citei isso para ele quando a gente gravou. Ele é um cara que ele já falou várias vezes que ele teve problemas com a família dele, que a mãe dele não tratou ele bem em alguns momentos, mas você não vai ver ele em momento algum criticando a família e falando, não, então deixa pra lá tal. Pelo contrário, quando ele vê um e-mail de um ouvinte falando que teve filho, por exemplo, ele sempre reforça, ó, cuida bem dele, tenta ter o máximo de contato possível, se for possível, tenta continuar casado, continuar com a mãe dele para ele ter essa criação da mãe e pai. Ele sempre reforça isso porque ele sabe a importância disso por ter passado pelos problemas que passou. Se você tem esse tipo de conhecimento, esse tipo de opinião, se você se abstrai os seus problemas, se você abstrai os seus problemas do todo, analisa a instituição família e acha que ela deve ser mantida e que ela deve ser conservada, você tem um pensamento tipicamente conservador. Se você olha para isso e fala, não, não tem solução, tem que acabar a família, todas as famílias no mundo tem que acabar, e a criança tem que nascer como nasceu na Roma Antiga e ser função do Estado criar essa criança, tem um pensamento tipicamente revolucionário. Não precisa nem entender muito de política, só com isso você já vai conseguir entender como o seu cérebro funciona como um todo. Então, muita gente confunde o Nietzsche com o pensamento revolucionário, porque ele defende que padrões devam ser quebrados, que heróis devem ser destruídos, que ídolos devem ser destruídos. Mas o que ele está defendendo no Anticristo, em toda a obra dele, não é a destruição pela destruição, não é o leão que vai encerrar no ciclo da destruição a sua existência. Ele defende o passo posterior, que é a criança, que é o super-homem. A criança, ela entende que o mundo reage a ela, ele usa a criança e não o adulto, porque ele quer deixar aquele sentimento de pureza, de não ter interesses maiores, mas ainda assim é um ser humano, ele tem inteligência, então ele entende como as coisas reagem, ele entende como tudo se relaciona, e ele toma ações e lida com ações conscientemente, ele não está simplesmente como o camelo seguindo o que é imposto a ele, ele não está como o leão batendo em tudo e querendo acabar as coisas, gritando para os quatro cantos. Ele está agindo com o mundo, lidando com o mundo real, com o mundo que existe, não com o mundo imaginário que foi imposto ou é atacado o tempo todo, mas com o mundo como nós não o conhecemos e deveríamos, que é a base da filosofia de Nietzsche, porque é o mundo que você cria.
Quando Nietzsche defende que ídolos devem ser destruídos, ele não diz que você tem que parar de acreditar em tudo. Ele diz que você tem que pegar tudo que você ama, tudo que você considera importante e tem que atacar aquilo com veemência, você tem que atacar o tempo todo aquilo que você gosta. Então, por exemplo, você pega as 3 coisas mais importantes para você, digamos que é o seu trabalho, você escolheu a profissão cuidadosamente, então certo, você quer fazer aquilo pro resto da vida. Então, sei lá, o seu trabalho, a sua família e, sei lá, a sua relação com a sua mulher, um exemplo. Você vai atacar isso o tempo todo. Você vai pegar um período da sua vida e vai atacar e ficar, não, por que meu trabalho é importante? Por que eu preciso disso? Por que eu vou fazer isso pro resto da vida? Por que eu fiz uma boa escolha? Você vai atacar essa ideia o tempo todo. Vai pegar a sua família, a sua relação com a sua mulher e vai fazer o mesmo. Você vai propositalmente achar defeitos e destruir a ideia que você tem que é uma ideia boa para depois poder reconstruí-la. Porque depois de você colocar todo o defeito possível sobre essas coisas e você tá ali no fundo do poço, isso acontece com o Zaratustra, no momento que ele deixa de querer ensinar os seus fiéis, os seus apóstolos e se isola. Quando você chega nesse ponto, seja por querer, por buscar isso, ou porque a vida te colocou numa situação difícil e você precisou passar por isso, passar por essa provação de tentar entender tudo ao seu redor e destruir tudo ao seu redor, você vai reconstruir. E aí ele cita em um momento do livro até que o caminho que o super-homem precisa passar é um caminho difícil, porque ele tem que ser construído com as coisas que foram destruídas no passado. Ou seja, depois que você destrói o que você acreditava, tudo que você acreditava, você vai começar a pontuar as coisas boas, sabendo todos os defeitos, e vai falar, ok, será que isso aqui vai valer a pena nessa nova personalidade que eu estou tentando criar? Acho que valeria. Acho que eu pontuei os defeitos, entendi profundamente quais são os defeitos e entendo profundamente quais são as qualidades, então vale a pena ter isso para mim. E aí você vai reconstruir isso. E você vai, depois de destruir tudo que existe para você de importante, reconstruir só o que realmente é importante, porque o processo de pensamento já aconteceu. Para Nietzsche, isso é o caminho que vai nos levar ao super-homem depois da destruição. Enquanto o leão chega e destrói tudo, e tudo que você acreditava deixa de existir, toda a Matrix é quebrada, você vai ir além disso e criar a sua realidade, que é uma realidade verdadeira, passando por esse processo. Agora, voltando ao fascismo, como Hitler, como Mussolini pegaram essa ideia e fizeram um país inteiro acreditar neles. Primeira grande diferença deles para qualquer outro filósofo, qualquer intelectual moderno, é que eles entenderam o que Nietzsche dizia. Eles entenderam esse conceito, eles entenderam a realidade disso. Então, Mussolini, vamos imaginar ele na Itália no início do século XX. A Itália que Mussolini via é uma Itália completamente diferente da Itália de hoje. Era uma Itália onde 3/4 da população era analfabeta, ou seja, cada 10 pessoas, 7,5 não sabia ler. Era uma Itália extremamente rural, que praticamente não tinha passado pela Revolução Industrial, que já era uma coisa antepassada, mas para os italianos não tinha acontecido. Era uma Itália dividida, era uma Itália que não tinha uma união nacional, que não tinha um projeto de união nacional, que não via, por exemplo, em Roma, que foi o grande momento da civilização italiana, do povo italiano, não se via nos romanos, que para ele os romanos foram um povo do passado e não eram antepassados deles italianos, então eles não se viam ali. Chega um ponto que quando Mussolini começa a subir ao poder, ele começa a acalmar brigas internas do povo italiano. Tipo, o cara da Sardinha não gostava do cara de Nápoles porque dizia que ele não era um italiano de verdade, e aí eles ficavam se acusando, e era o mesmo povo, a mesma cultura, a mesma língua, mas que não se via como um povo, não tinha esse sentimento de união nacional, de lutar por um único ideal. Mussolini percebe isso, ele percebe que o povo está passando por aquele momento do leão, um momento em que você destrói tudo, porque tudo que você acreditava, tudo que era sagrado para você deixa de ser sagrado e passa a ser um problema, passa a ser algo que você não deveria ter acreditado, não deveria ter depositado suas esperanças. Mussolini percebe isso. Ele poderia aí ter caído no niilismo ruim, no niilismo de diminuição, de falar, ok, então
tudo que a gente defendeu não fazia sentido, vamos deixar pra lá, nada faz sentido, vamos ficar triste aqui, votar no Daciolo e acabou a vida. Ele podia ter caído nisso. Como ele tinha uma oratória maravilhosa, como ele percebia essas questões e conseguia expor elas para o povo bem, a gente vê isso nos discursos dele, o que ele fez? Ele vai criar uma frase poderosa em italiano, que é o não me importa de morrer se a camisa negra triunfar, me ne frego di morire, se la camisa negra trionferà, em italiano. E ele começa a fazer discursos. Mussolini nessa época era um professor primário que tinha conhecimento ali da ideologia marxista, ele se via como marxista, mas ele sai do marxismo, ele escrevia um jornal marxista, inclusive, socialista, e ele sai desse jornal porque ele vê que a experiência na União Soviética foi fracassada e que a ideia que ele tinha de uma nação unida não aconteceu ali. Então ele se afasta e começa a construir na cabeça dele um movimento que vai buscar em Roma a grandiosidade do povo italiano, que vai fazer Roma ser um ponto a ser seguido, ser ali um farol onde eles vão mirar e vão sempre caminhar para aquilo. E ainda que não seja alcançado, vai ser o ideal, vai ser o mundo das ideias de Platão. Para o povo italiano deveria ser Roma. E ele vai começar a fazer viagens pela Itália. E isso tem um livro dele muito bom chamado Discursos da Revolução. É um livro essencial para ser lido. Que ele começa indo numa cidade que tem 5.000 habitantes e tem 10 caras ouvindo ele. Mas ele fala bem, ele mostra uma solução, ele mostra uma saída. E os caras falam, putz, isso faz sentido, esse cara tá certo. E começam a seguir ele. O problema é que a oposição na Itália era absurda contra as ideias dele. A esquerda não queria ele chegando no poder, acusando ele de ser de direita. A direita não queria ele no poder, acusando ele de ser de esquerda, até pelo passado dele. Mussolini se definia como terceira posição política. Não estava nem à esquerda nem à direita, e que ele era um nacionalista e defendia o povo italiano acima de tudo, e nem esquerda nem direita faziam isso, é o que ele dizia na época. Mas não era essa a percepção popular. O povo via ele como um inimigo e ele sofreu muito com isso, ele foi muito atacado por isso. Mas aí ele cria um grupo para proteção, que são os Camisas Negras, é um grupo paramilitar que ia acompanhando ele. Então ele vai lá, faz um discurso, tem 10 caras. Desses 10 que ouvem ele, 3 resolvem que vão seguir ele. Fala, não, eu acreditei tanto nesse cara, ele tocou tanto em mim, da forma que ele falou, que eu vou seguir ele a partir de agora. E ele vai na próxima cidade e já chega com 3 caras. E aí os 10 que tinham ido na última aumentam, vão 50. Fala, puta, tem 3 caras seguindo ele, então ele deve estar falando uma coisa legal. Vão 50. E aí ele faz um discurso maior. E aí esses 50, mais 10 se juntam. Então ele já tinha 3, 10 se juntaram, ele tem 13. Ele vai para a próxima cidade. Ele vai fazendo uma tour pela Itália, andando pela Itália, falando com o povo de cada cidade. O discurso da Revolução é justamente isso. São os discursos deles compilados em ordem cronológica, e você vê eles saindo lá do interior da Itália falando para 10 pessoas e chegando a Roma, fazendo o grande discurso de Roma depois da marcha sobre Roma, trazendo a multidão com ele. Enquanto ele faz isso, esses caras que seguiam ele começam a usar um padrão paramilitar. Eles se tornam camisas negras, eles vão para os discursos usando camisas negras e defendendo ele porque ele podia ser atacado a qualquer momento, porque tinham marxistas que tentavam interromper o discurso, porque tinham pessoas da direita que, acusando ele de ser marxista, também tentavam interromper. E esse grupo atua para a defesa de Mussolini. Ele tem ali pessoas que acreditam tanto na ideia dele que estão arriscando a sua vida para dar a ele o direito de se expressar na Itália. E o fascismo começa a crescer, a população começa a se tornar fascista organicamente. Ele não precisa mais ir numa cidade fazer um discurso para todo mundo saber quem é ele. Ele já chega na cidade sendo conhecido porque ele está criando algo grandioso. Ele está fazendo o caminho que Nietzsche previu 100 anos antes para se tornar o super-homem. Ele está pegando um país que tinha o sentimento de camelo. Ele vê esse país passar pela Primeira Guerra Mundial e reagir como um leão que destrói tudo, que ataca tudo e que não acredita em mais nada, que destrói os seus próprios valores e critica eles o tempo todo. E ele está mostrando o caminho da criança e falando, ó, vem comigo aqui que eu posso mostrar para você como chegar lá.
O problema é que para chegar nesse caminho, você precisa sempre de ter uma atitude combativa. Você não pode ser o cara que é intelectual e que fica pensando, não, mas será que é isso ou não? E aí vem a noção do menefrego. Tu não me importa. O que Mussolini defende é, fazendo a releitura do Nietzsche, ele vai dizer, olha, você vai chegar em um ponto onde dificuldades vão ser colocadas, onde você vai ter problemas, mas a resposta para isso é a indiferença. Você vai estar tão acima disso que você simplesmente tem indiferença. Você não vai ficar triste, feliz ou preocupado. Não te importa o que foi imposto. Então, se você está no seu trabalho e começou uma greve contra alguma coisa que você não concorda, você não vai simplesmente seguir a moda do que foi colocado. Você não vai ir lá e fazer greve e defender os ideais. Isso ele falando na época, né? Você não vai defender os ideais. Você vai ter uma atitude de não se importar. Menefrego, não importa o que está acontecendo, eu estou além disso. As minhas convicções estão além do que está aqui. E ele começa a colocar isso pro povo italiano e isso ganha uma força absurda, porque é uma frase de impacto. E aí o cara vai para a faculdade, ele vai ser ensinado que guerra é ruim, que a Itália precisa de paz e que a paz vai liberar a Itália. E a posição dele é essa, não importa, não é isso que eu acredito e não faz sentido para mim. O menefrego para Mussolini, ele começa a ter um ponto de combate, de resposta. Você consegue dar a resposta pelo seu sentimento. Se o seu sentimento como um italiano é que aquilo não faz sentido, não importa o porquê, não importa o conjunto de palavras que foi usado pelo intelectual para dizer que você está errado, é o seu sentimento que vale mais. Ele vai dar para o povo italiano um sentimento de pertencimento, de fazer parte de algo maior que nenhum outro líder conseguiu dar, graças à oratória dele. O que ele consegue fazer é absurdo, o que Mussolini faz. Mais uma vez, vou tratar novamente disso no outro podcast. A ideia é ser um podcast revisionista, então vamos falar de Mussolini especificamente em algum momento. Mas o conceito do podcast é esse. Entendido agora a razão para isso ter, para essa frase ter surgido. A ideia tem raízes nihilistas aqui, tem raiz do Petri. Eu ouvi o Petri há 3, 4 anos atrás e fiquei maravilhado e comecei a seguir tudo que ele fazia. Mas a proposta dela, a proposta do que tentaremos fazer é usar essa visão de Nietzsche, é usar essa visão de Mussolini especificamente, dar o passo além e destruir qualquer ídolo que nós tenhamos e qualquer ideia que nós tenhamos que pareça imutável, pareça absoluta, pareça que nunca vai mudar, mas não parar aí, não parar na destruição e ficar na tristeza e agora não quero mais sair de casa e tá tudo horrível e nada mais importa pra mim. Não, a gente vai além disso. Vamos em busca do super-homem de Nietzsche, que pode nunca ser alcançado e é difícil que seja alcançado em algum momento, mas a simples luta para chegar até ele, a simples batalha constante para chegar até ele é o que dá sentido à vida e é a nossa intenção aqui. Esse podcast nunca vai crescer, nunca vai ser um podcast de 50 mil ouvintes, porque não busca isso. É bem específico o que eu vou tentar com ele, mas essa é a intenção, então também não será um grande problema. Tendo um grupo de ouvintes que vai seguir junto, né, nessa ideia, já vou ficar bem feliz já. Se você chegou até aqui, lembra que eu falei do começo, é um podcast teste, é um podcast bem mais curto, porque é só para entender o que tentaremos fazer. Por favor, dê a sua opinião no comentário, o que você achou, se achou legal, se o áudio tá bom, se deu para entender tudo. E eu vou tentar gravar todo domingo, então domingo que vem, o episódio 2 eu falo sobre a entrevista com o Hernani, como comentários do que eu falei lá, minha faculdade, como está sendo ser um aluno que é abertamente fascista na faculdade de História, onde todo mundo é comunista. E depois nós entraremos no revisionismo histórico, vamos entender aos poucos o que é o fascismo que ele defendia e manter sempre essa convicção na nossa vida. Se você acredita em algo, se você defende isso, não se importa com a oposição que vão fazer essa opinião sua, não se importa com
o cara que vai te olhar torto na rua, com o pessoal que não vai te convidar pra festinha na faculdade, pra rodinha de maconha deles. Você não precisa disso, a nossa ideia é estar acima disso, é buscar além disso. Então manteremos sempre essa postura. Muito obrigado por ter ouvido até aqui e espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal caso tenham gostado. Vejo vocês na próxima semana.